Essas são fontes independentes. Por que elas são independentes? Porque o valor da tensão ele é fixo, não depende de nada. O valor da corrente é fixo, ele não depende de nada. Então, quando uma fonte de corrente aparece no circuito, o valor dela sendo um valor fixo, ela é uma fonte independente. Quando aparece uma fonte de tensão no circuito, se o valor dela for fixo, ela é uma fonte independente. Mas só existem fontes independentes, mas existem fontes dependentes. Opa, isso na prática também, viu pessoal? Não é só na teoria não. Fontes dependentes, como o próprio nome está dizendo, são fontes cuja tensão ou corrente, elas dependem de outra grandeza. O valor não é fixo, não é fixo. Olha aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui, esta fonte de tensão, e aí lembrando, né, este é o símbolo de fontes de tensão dependentes. Olha, prestem bem atenção, esse é o símbolo de fontes de tensão dependentes. E este é o símbolo de fontes de corrente dependentes. Olha a diferença, vou voltar no slide anterior, olha a diferença para o símbolo de fontes de tensão independentes e fontes de corrente independentes. Tem uma diferença bem clara, bem nítida. Né? Então, veja, isto aqui também é o símbolo de uma fonte de tensão independente. Então, qual que é o macete? Viu um losango? Já desconfie que é uma fonte dependente. Porque as fontes independentes normalmente são circunferências, círculos, não é? Bom, então aqui nós temos uma fonte dependente, uma fonte de tensão dependente. E o valor dela depende do quê? Do que depende o valor de tensão? Da corrente I. Olha aí que bacana. Então quer dizer, depende do valor da corrente I que passa por este ramo. Mas aí qual é a dependência? Qual é a relação de dependência? 0,6. Se aqui estiver passando um valor de 5 amperes, conforme está nesse exemplo aqui, qual vai ser o valor da tensão aqui? 0,6 vezes 5, ou seja, 3 volts. Este é o valor da tensão desta fonte. Se esta corrente aumentar, a tensão aqui também aumenta. Ela é dependente do valor da corrente. E vem sempre escrito qual é a relação de dependência. Para o caso de uma fonte de corrente, por exemplo, uma fonte dependente de corrente, nós temos também relação de dependência com a grandeza a qual ela depende. No caso aqui é a corrente I, que passa nesse ramo. Então, para este exemplo, qual é o valor da corrente aqui? 0,2 vezes I. 0,2 vezes 5 dá 1, certo? 0,2 vezes 5 dá 1. Então, esta corrente aqui, para esta situação que nós estamos vendo no circuito, ela vale 1 ampere. Esta fonte de corrente contribui com 1 ampere. Aí você observa aqui uma coisa importante, né? Uma fonte de corrente, ela pode depender de uma corrente, mas pode depender de um valor de tensão também. Assim como uma fonte de tensão, ela pode depender de um valor de tensão ou de um valor de corrente. Então, essa dependência da fonte, ela pode ser uma fonte de tensão
dependente de corrente, pode ser uma fonte de tensão dependente de tensão. Nós temos uma fonte de corrente que pode depender de outra corrente ou que pode depender de uma tensão no circuito. São 4 tipos de fontes dependentes, né? 2 de tensão e 2 de corrente. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.